E eu converso agora com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o Dr. José Antônio Pancotti. Ele vai conversar com a gente agora a respeito da emenda constitucional que ampliou os direitos sociais dos trabalhadores domésticos e também sobre assédio moral e sexual. Doutor, a emenda constitucional que ampliou os direitos sociais dos domésticos passou a vigorar no ano passado, mas parcialmente. O que já está em vigor e o que ainda depende de regulamentação? Bem, desde a edição da Constituição de 88, alguns direitos dos trabalhadores urbanos e rurais foram estendidos aos domésticos, mas muito poucos. Agora, com a emenda constitucional 72, houve uma ampliação desses direitos. E que ampliação foi essa? Por exemplo, garantia de negociação coletiva, garantia de salário mínimo, garantia de limitação do horário de trabalho, garantia de descanso para a refeição, o que antes não se observava, não é? E assim por diante. Pagamento de hora extra também, sim, né? Se há limitação de jornada de trabalho, é bom que se diga o seguinte, não é? Se há limitação de jornada de trabalho, se o trabalhador trabalha 6 horas, ele tem direito a 15 minutos de intervalo. Se ele trabalha de 6 a 8 horas, ele tem direito a 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Certo. Não é? Se ele trabalha além de 8 horas diárias ou além de 44 horas semanais, ele fará então direito a horas extras, e as horas extras terá no mínimo um adicional de 50% sobre o valor da hora normal. Doutor, tudo isso já está em vigor? Tudo isso que tudo você está me isso falando? Já está em vigor. Agora, a dificuldade dos empregadores domésticos é que ainda não há uma regulamentação específica, não é, sobre esses detalhes da organização, por exemplo, de controle de horário de trabalho. Certo. E como é que o senhor orienta hoje o empregador? O que ele deve fazer para controlar essas horas trabalhadas? Na minha opinião, veja você, as empresas têm que ter relógio de ponto. Hoje, inclusive, relógio de ponto eletrônico, não é? Tem recomendação do Ministério do Trabalho para que se faça relógio de ponto eletrônico. Do empregador doméstico, que se prevê, inclusive, já disposição de um anteprojeto que regulamenta essa questão de detalhes da jornada de trabalho, não é? Prevê-se a possibilidade do controle manual da jornada de trabalho. Certo. Então, o empregador pode atuar um livro-ponto. Mas o próprio trabalhador deve escrever um livro-ponto que retrate o fiel horário de trabalho que ele exerce. E o que se recomenda é que o próprio trabalhador faça essas anotações. Certo. Agora, o tribunal também não aceita, né, doutor, em caso de uma demanda, que todos os horários estejam iguaizinhos todos os dias, porque aí também já não dá para aceitar. Exato. Para acreditar nas informações. Porque isso não reflete a realidade do cotidiano. Ninguém entra e sai do trabalho dentro de horários fixos, rígidos, inflexíveis. As pessoas entram minutos a mais, minutos a menos, às vezes se atrasam um pouco, não é? Então, a recomendação é que se faça a anotação de acordo com o efetivo horário em que a pessoa entrou e saiu do trabalho. E como é que deve ser esse controle? O senhor falou que o trabalhador mesmo pode escrever, mas deve ter a data, o horário de entrada e de saída, né, em todos os períodos, no horário de almoço, na volta também. E, além disso, tem que ter a assinatura do trabalhou? Sim, lógico. Ele deve assinar isso. Deve assinar. Não é só escrever o horário que entrou e que saiu. Ele deve anotar, ele deve assinar. Pelo menos fazer uma rubrica, mas se for analfabeto, porque infelizmente nas domésticas ainda nós temos empregados analfabetas, ou empregados analfabetos, teremos que comprar, o empregador tem que comprar uma almofadinha de carimbo e colocar a impressão digital. Não é? É uma triste realidade que a gente constata, mas não se pode descartar essa hipótese. Né? Agora, eu queria só fazer um adendo quanto ao horário de intervalo para a refeição. Ah, sim, pode falar. Não é? Veja bem,
É muito fácil numa empresa, é muito fácil no comércio, mas e para a empregada doméstica? Todo mundo acaba de almoçar, a empregada pode ter almoçado antes, ou pode almoçar depois dos empregadores, ou pode almoçar junto com a família. Depende dos costumes, depende da intimidade, do relacionamento que se tem. E que hora que começa isso então? A empregada toma as suas refeições após os empregadores e a família ter tomado a sua refeição, e ela acaba de tomar a refeição e já vai começar a lavar as louças. Isso não é horário de almoço, né, doutor? A rigor, ela teria que fazer o seu horário de intervalo para descanso da refeição. Então é preciso ter bom senso, é preciso se organizar de tal maneira que isso seja respeitado corretamente. Até porque ela também pode sair daquele ambiente, né? Sim, o horário de intervalo para refeição e descanso é um horário de liberdade para o funcionário. Claro. Ele pode ficar até dentro de casa, mas vai assistir uma TV, se tiver uma dependência da casa que ele possa ficar à vontade, mas ele pode sair para a rua, pode fazer alguma coisa na rua, depende de cada situação. Não é? Certo. Doutor, e quais são os pontos que ainda dependem de regulamentação? São muitos pontos que ainda dependem de regulamentação. Este ponto do horário de trabalho, ele foi simplesmente estendido aos domésticos e não tem ainda uma regulamentação específica, embora o anteprojeto já contemple uma regulamentação específica. O que a gente recomenda para os empregadores? Embora a CLT não seja aplicável ao doméstico, que se obedeça às limitações da CLT quanto ao horário de trabalho enquanto não vier a regulamentação específica. Porque já está em vigor a limitação da duração do trabalho do doméstico. Correto. A Constituição já estendeu... São 8 horas diárias. São 8 horas diárias e 44 horas semanais. Ora, é óbvio que, dependendo das necessidades da família, essa contratação pode ser por uma limitação de jornada inferior. Pode-se contratar um doméstico para trabalhar 4 horas durante o dia. E aí, então, a situação é totalmente atípica e, inclusive, o salário pode ser inferior ao salário mínimo nesse aspecto, proporcional às horas trabalhadas. Tá. Agora, também, hoje o fundo de garantia abrange o doméstico, mas fica na dependência da opção do empregador. O empregador, quem opta se vai ou não inscrever o seu funcionário no fundo de garantia. Após a emenda constitucional, estendeu genericamente para todos os funcionários o fundo de garantia. Só que isso ainda depende de regulamentação. Certo. O fundo de garantia depende de regulamentação. Não está ainda em vigor, obrigando ao empregador. Ele pode optar por inscrever o seu funcionário no fundo de garantia, mas ele não é obrigado a recolher o fundo de garantia. A partir da regulamentação, ele vai ser obrigado. Doutor, e além, o senhor citou como um dos pontos mais importantes e mais difíceis de serem observados pelo empregador e também pelo trabalhador em relação às horas, né? Mas há outro ponto também de dificuldade tanto do empregador quanto do trabalhador? Senhor, dentre todas essas mudanças aí trazidas pela emenda constitucional número 72? Olha, no geral não. Me parece que a questão mais polêmica é essa da jornada de trabalho, da limitação da jornada de trabalho, do controle da jornada de trabalho, né? Porque isso pode gerar horas extras, se não for bem controlado, não é? E aí, as horas extras, é bom que se diga também o seguinte, que a ampliação do horário de trabalho do doméstico que trabalha 8 horas diárias não pode ser superior a 2 horas diárias. Tá. Entendeu? Então você não pode exigir do doméstico a ampliação do horário de 8 para 12 horas, não. Certo. Só de 8 para 10 horas. Essas 2 horas, elas podem ser pagas com um adicional de 50%, ou elas podem ser compensadas com horário de descanso em outro dia da semana. Aí seria o tal do banco de horas, digamos assim? Não é banco de horas, é a compensação de horas. Certo. O banco de horas, eu vejo muita dificuldade de ser adotado do doméstico, embora seja possível, não é? Mas digamos que eu viaje, eu tenha um bebê, eu tenho uma babá que cuida do meu bebê e eu levo essa babá para cuidar da minha criança numa viagem, por exemplo. E aí ela vai ficar, durante toda a viagem,
trabalhando, durante a noite à disposição da criança, etc, etc. Então vai ter aí uma ampliação muito grande de jornada de trabalho. Pode-se calcular então o que excedeu da jornada normal, fazer-se então um banco de horas para que depois isso seja compensado com descansos, e por aí afora. Tá certo. E só para lembrar, trabalhador doméstico não é só a empregada doméstica que limpa a casa, que passa a roupa e que é também quem cuida do bebê, os cuidadores de idosos também, o jardineiro, o motorista, quem mais, doutor? Perfeito. Até piloto de avião. Até piloto? Até piloto de avião. Se eu sou um piloto de avião de uma família que conduzo a família para as suas propriedades rurais, por exemplo, nós temos muito desses casos em Araçatuba, proprietários rurais que vão para suas fazendas em Goiás, Mato Grosso, no Pará, etc. O piloto que leva esses empresários para as suas propriedades são domésticos, podem ser considerados domésticos. Como motorista, mas... Exatamente, como motorista da família. Só descaracterizaria a condição de doméstico se esse piloto começasse a levar esse empresário para negócios, por exemplo. Eu vou para um leilão de gado. Eu não estou indo mais para a minha propriedade. Eu estou indo a uma atividade comercial fora do âmbito da minha propriedade e perde aquela característica, não é? De empregado doméstico. Mas sobre as diaristas... eu ia perguntar sobre isso também. Diaristas, é interessante observar o seguinte, não é? Desculpe. Discute-se muito se a empregada que trabalha um dia por semana fazendo faxina na minha casa, eu posso considerá-la empregada doméstica ou apenas uma faxineira que eu pago por dia, como se fosse um trabalhador avulso. Certo. Não é? A lei não traz uma definição. E nem o projeto de regulamentação, aliás, o projeto de regulamentação traz uma proposta para disciplinar essa questão. Certo. Qual é essa proposta? Se a diarista trabalhar apenas 2 dias por semana, ainda que em dias fixos, e ainda que eu pague essa diarista por mês, ela será considerada diarista. Se eu passar a exigir que ela venha 3 vezes por semana, ela já não é mais diarista, ela passa a ser empregada. Esse era um critério que vinha sendo adotado e vem sendo adotado pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, não é? Muito embora ainda sem regulamentação. Sem regulamentação, a jurisprudência são aqueles vários casos que se julgou repetidamente na Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho adotou um posicionamento de dizer o seguinte, olha, trabalhou 2 dias, trabalhou 1 dia, não dá para ser considerado empregado. Certo. Não houve continuidade que a lei exige para caracterizar empregado. Aí não caracteriza não teria o vínculo empregatício. Não teria vínculo empregatício. Agora, se são 3 dias aí, a jurisprudência considera com vínculo empregatício. Aí, nesse caso, tem que ter carteira assinada e todos os outros direitos garantidos. Todas as obrigações de empregador doméstico. Tá certo. Todas as empregações em vigor e, no futuro, as obrigações que vierem ser regulamentadas. Tá certo. Doutor, o senhor quer fazer mais alguma observação em relação aos domésticos? Não, eu acho que em relação aos domésticos, ressaltamos os pontos mais relevantes. Não é? É só uma última questão, que é o seguro acidente do trabalho. Tá. Hoje, se o empregado doméstico... é ilusório pensar que o empregado doméstico não se acidenta. Acidente doméstico acontece até com membros da família. Nossa, até com crianças. Com crianças e todo mundo. Então, acidente doméstico acidente do trabalho é uma realidade no ambiente doméstico, inclusive com o trabalhador doméstico. E não há seguro de acidente do trabalho no momento. Isso vai ser objeto de regulamentação. Também, né? Também, porque foi estendido ao doméstico o seguro de acidente do trabalho, mas ainda não foi regulamentado. Depende de regulamentação. Hoje, se o empregado doméstico se acidenta, não é? O empregador paga os primeiros 15 dias de salários e após os 15 dias, se ele ficar mais de 15 dias afastados, ele terá então direito ao auxílio-doença do INSS. Do INSS. Hoje já é assim? Hoje é assim. Hoje é assim. E com a regulamentação, o que mudaria? Com a regulamentação, ele passa a receber o benefício de acidente, é meio contraditório dizer isso. Basta receber um amparo,
não é uma proteção da Previdência Social no dia seguinte ao dossiê. Ah, tá. Bom, doutor, agora vamos falar de assédio moral. O que caracteriza o assédio moral? Bom, o assédio moral é um fenômeno, não é, constatado pelos psicólogos, pelos sociólogos, mas estudados, aliás, pelos psicólogos e sociólogos. No entanto, quem descobriu esse fenômeno, quem constatou esse fenômeno, foi uma radialista e uma jornalista da BBC de Londres na década de 80. Ela começou a relatar na rádio da BBC de Londres, situações que configuravam, então, o que em inglês se chama bullying no ambiente de trabalho. Ela começou a relatar isso no rádio. Não é? A direção da rádio disse, olha, pare com isso, que isso não atrai ouvintes, isso não atrai ninguém, isso não chama a atenção de ninguém, mas pelo contrário, para a surpresa de todos, ela começou a receber muitos e-mails, na década de 80 na Inglaterra já recebia e-mails, muitas cartas, telefonemas, etc. E ela mostrou, então, para a direção, olha aqui, a sensibilidade da população a respeito desse fenômeno. Isso é maior do que nós pensamos, certo, e maior do que eu vinha dizendo. Tanto que ela reuniu todo esse material e acabou escrevendo um livro, Bullying no Local de Trabalho, Como Enfrentar e Como Superar. A partir daí, sociólogos e psicólogos começaram a se debruçar sobre o assunto. Não é? E no Brasil esse tema chegou quando? Esse no Brasil, veja você, chegou depois da década de 90. Eu me lembro que eu era professor na Faculdade de Direito de Araçatuba e orientando monografias de aluno, de repente um aluno me chega com um pedido para fazer uma dissertação de conclusão de curso a respeito de assédio moral no trabalho. Aquela palavra me assustou. Eu disse, não, eu vou te orientar para isso, mesmo porque me despertou curiosidade. Certo. Fui pesquisar, só tinha jurisprudência estrangeira. Olha. Não tinha. E doutor, o que caracteriza o assédio moral? Caracteriza o assédio moral, não é? Qualquer conduta abusiva, excesso de poder, que se manifesta através de um gesto, de palavras, que seja, ou de comportamento ou atitudes, que seja ofensivo ofensivo psicologicamente a outra pessoa. Agora, geralmente, isto se dá em maior intensidade entre superior hierárquico e subordinado. Mas o contrário também pode acontecer. O contrário também pode acontecer. O subordinado assediar o superior. Um grupo de pessoas subordinadas a um determinado chefe de setor, ou chefe de seção, ou encarregado de uma seção, não é, incomodado com as cobranças e as exigências do chefe, começam então a fazer boicotes, começam a fazer serviços que acabam prejudicando o andamento dos trabalhos, inclusive produção e produtividade, para que isso reflita no chefe, porque o que eles querem ver? Que eles verem a troca do chefe. E o assédio moral, quando desencadeado pelo empregador ou pelo superior hierárquico, não é? É para provocar a saída do trabalhador espontânea, vamos dizer assim, entre aspas, do trabalho. Peça a demissão do emprego. Ele não quer despedir o empregado, ele não tem razões para a dispensa por justa causa. Então ele faz aquela pressão psicológica para que a pessoa desista. Doutor, desista e peça a demissão do emprego. Só que o que a gente vê é que é muito difícil provar. O que a justiça aceita como prova do assédio moral? Veja bem, o assédio moral se caracteriza não por uma conduta isolada. O assédio moral não um fato pontual. Isso, um fato contínuo, isolado, pontual, único. Normalmente, o que se observa é que, para a caracterização do assédio moral, ele é uma repetição de condutas, repetição de agressões psicológicas que vai então abalando psicologicamente a pessoa atingida, a vítima, não é? E essa pessoa, não raro, acaba ficando doente, começa a sofrer de estresse, depressão, baixa produtividade e uma série de fatores que indica que ela está doente.
E aí, um profissional da área médica, psicólogo, psiquiatra, etc., é que vai estabelecer a causa desta doença. Então, um laudo médico serviria como prova também? Um laudo médico relatando, em que a pessoa consiga relatar o seu ambiente de trabalho, porque essas situações todas de assédio moral e também de assédio sexual cria um ambiente de trabalho inadequado, não sadio, não é? E esses fatores, então, sendo relatados pela pessoa, a pessoa acaba fornecendo elementos para esses profissionais para que eles estabeleçam um nexo de causalidade entre a conduta do assediador e os reflexos na pessoa da vítima. Certo. A prova, realmente, você tem razão, a prova é difícil. Não é? Gravar, por exemplo. Uma dor física é muito fácil, você constata com uma tomografia. Mas a dor moral é subjetiva também. A dor moral é algo muito não é palpável, vamos dizer assim, não é? E imensurável também. E aí o que a gente tem observado, quando que os empregados conseguem provar isso? Quando ele está acompanhado, quando o assédio acontece na frente de outros empregados, e outros empregados acabam confirmando aquela conduta do assediador. Certo. No ambiente de trabalho é mais ou menos isso. Então o testemunho do colega também isso, pode o testemunho do colega, que vem confirmar a queixa mas muitas vezes vítima. O colega não vai querer falar porque pode perder o emprego também. Sim, mas colegas que já saíram do trabalho vêm depor. Gravar, doutor, também funciona? Pois a gravação tem o problema... o problema da disciplina jurídica, das gravações de conversas, não é? Tem a gravação ambiental, tem a gravação telefônica, etc, etc. É uma prova muito frágil. A prova do assédio moral, ela é circunstancial. Ela provando-se uma série de ocorrências que vem se progredindo ao longo de um tempo, que se vai demonstrando que a pessoa, que o assediador tem aquela conduta agressiva. Às vezes é fácil. Numa empresa, por exemplo, que tem um grupo de vendedores e que há metas a serem atingidas. Então, o chefe da equipe de vendas, o supervisor de venda, reúne todos os vendedores e fala, temos uma meta para ser atingida até tal data. Chega naquela data, não atingiu a meta e durante esse período ele vai cobrando, vai instigando todo mundo. Chega no final do período estabelecido para alcançar a meta, não atingiu, reúne todo mundo, começa a xingar todo mundo, começa a maltratar todo mundo. Isso é muito comum, muito comum. Em grandes redes que trabalham com vendedores, inclusive dentro de lojas. Nossa. É muito comum, muito comum. Doutor, é muito triste isso. E o assédio sexual? O que a justiça considera? O assédio sexual é crime hoje em dia. Mas, felizmente, eu digo que depois que a mulher conseguiu postos de poder na República, nós temos evoluído em matéria de proteção à dignidade humana da mulher. O chamado teste do sofá. Pois é. O assédio sexual, ele se configura exatamente por esse constrangimento, não é? Por esse constrangimento. Nada é exagerado a manifestação de que uma pessoa tem interesse pela outra no aspecto sexual. É preciso ver se a outra pessoa aceita. E não no ambiente de trabalho, né, doutor? Às vezes até no ambiente de trabalho não se vê com nenhuma reprovação isso, desde que seja feito de modos éticos, civilizados e respeitosos, não é isso? A manifestação de interesse entre o homem e a mulher... Sem garantir vantagens à outra parte. Sim, agora, quando isso começa com promessa de troca de favores, com promoções, não é? O famoso teste do sofá, não é? Que se fala tanto por aí. Então tudo isso configura o assédio sexual, não é? Promessa de favorecimento, não é? Promessa de promoções, promessa do cargo tal, etc. E vai por aí afora. São todas situações que configuram o assédio sexual. E o assédio sexual hoje é crime. Tá certo. O assédio moral também é crime? Não. Tem projetos de lei no Congresso Nacional tentando
definir, não é, propondo a definição do assédio moral como crime. Porque ofende a dignidade da pessoa humana, ofende a integridade psíquica, não é? É uma ofensa aos direitos da personalidade humana, você entendeu? Então há projetos nesse sentido, mas não se tem logrado êxito na aprovação de projetos dessa natureza, exatamente porque é muito difícil definir, não é? Quando se configura, quando se caracteriza o assédio moral. É mais difícil do que o assédio sexual. No caso do assédio sexual, qual é a pena? A pena é de 1 a 2 anos. É uma pena pequena, meu filho. Também acho. É uma pena pequena, porque hoje penas de 1 a 2 anos ela é convertida em cesta básica. Em serviços sociais. Serviços sociais. Ela pode ser aumentada para até 18 meses, mas mesmo assim eu acho que é uma pena muito, muito leve, principalmente porque recente estatística da OIT diz que recente não, é de 2010 essa estatística, diz que 52% das mulheres sofrem assédio sexual no ambiente de trabalho. Nossa, mais da metade. É um elevadíssimo. Da Organização Internacional do Trabalho. Da Organização Internacional do Trabalho. Tá certo. Doutor Pancotti, muito obrigada pela entrevista. Gostaria de conversar muito mais, mas o nosso tempo acabou. Que isso. Eu te agradeço. Estou à disposição sempre, tá bom? Tá ok. Muito obrigada.